Em meio a um cenário global de crescentes tensões geopolíticas, China e Rússia, dois gigantes no cenário mundial, se unem para enviar um recado impactante ao mundo inteiro. Suas poderosas forças militares e navais estão prontas para enfrentar qualquer interferência do Ocidente. A mensagem dessa aliança é simples e implacável. Essas potências estão dispostas a defender sua soberania a qualquer custo, usando todos os meios à disposição para repelir qualquer tentativa de intervenção. Quer saber como essa aliança pode mudar o equilíbrio global? Fique até o fim e descubra todos os detalhes dessa poderosa estratégia. O movimento estratégico em curso, uma das maiores demonstrações de cooperação militar entre as duas potências, ocorre no Mar do Japão e já se encontra na segunda fase. Denominada Interação 2024, essa operação militar tem como objetivo realizar uma série de exercícios coordenados entre as forças navais e aéreas de ambos os países. Esses exercícios não são meramente simbólicos, eles envolvem o uso de munição real em ambientes de combate altamente simulados, que imitam cenários de guerra para preparar as tropas para situações reais. Entre os treinamentos estão operações de escolta marítima e aérea, defesas contra mísseis inimigos e testes de artilharia pesada, demonstrando a total prontidão dessas nações para qualquer tipo de confronto. O comandante militar da China, responsável pela supervisão das operações, destacou a evolução significativa dessa cooperação ao longo dos anos. Ele afirmou que os exercícios demonstram um elevado nível de maturidade no relacionamento militar entre China e Rússia e que as manobras são uma prova de que ambas as nações estão preparadas para enfrentar cenários de combate reais, com uma sinergia que as coloca em uma posição estratégica diante de qualquer adversário. Analistas internacionais apontam que essa colaboração não apenas fortalece as capacidades individuais de cada país, mas também envia um recado claro às potências ocidentais, especialmente nos Estados Unidos, que tem tradicionalmente desafiado a influência dessas nações no cenário global. Participando das manobras, a China mobilizou dois dos seus mais avançados destroyers, o Jining e o Shuqi, além do moderno navio de abastecimento Taihu, responsável por fornecer suporte logístico durante as operações. Enquanto isso, a Rússia trouxe sua frota de submarinos de grande porte, com destaque para os imponentes Admiral Panteliv e Admiral Tribut, juntamente com o temido porta-mísseis Smersh, reconhecido por sua capacidade de dissuasão estratégica. Essa poderosa frota combinada está engajada em uma série de exercícios focados na defesa contra ataques aéreos, navais e submarinos inimigos, bem como na execução de navegações conjuntas em águas desprotegidas e na defesa de portos vulneráveis, demonstrando uma alta capacidade de resposta em situações de crise. Um especialista militar, entrevistado pelo Global Times, ressaltou que essas operações no Mar do Japão são apenas uma continuação de manobras anteriores. Antes dessa segunda fase, as mesmas embarcações já haviam participado de treinamentos no Mar de Hokkaido, durante a Operação Oceano 2024, realizada pela Rússia. A divisão dessas manobras em duas fases demonstra a crescente complexidade e ambição dessas operações conjuntas, nas quais China e Rússia não apenas exercitam suas habilidades de atuar em conjunto, mas também testam suas capacidades para proteger suas fronteiras e recursos estratégicos frente a qualquer ameaça externa, seja ela militar ou econômica. A parceria entre China e Rússia alcançou um nível inédito, representando um grande desafio à influência ocidental. Essa aliança vai além da cooperação econômica e militar tradicional, estabelecendo um equilíbrio de forças no cenário global e oferecendo um significativo contrapeso ao poder das nações ocidentais. O comércio entre os dois países atingiu novos patamares, com a China se tornando o principal comprador de petróleo e gás russos, ajudando Moscou a resistir às sanções econômicas. Essa colaboração não se limita apenas às áreas militares e comerciais. Juntas, as duas potências estão elaborando estratégias geopolíticas que confrontam a ordem global, até então dominada por Estados Unidos e Europa.
O fortalecimento de blocos como o BRICS reflete essa união, ampliando a voz das nações emergentes no cenário internacional. As operações conjuntas no Mar do Japão são apenas uma parte de um plano estratégico mais amplo para proteger seus interesses e questionar a ordem global. A mensagem dessas manobras é clara: qualquer tentativa de interferir ou ameaçar a soberania dessas nações será firmemente respondida, com possíveis consequências imprevisíveis para quem ousar desafiar essa poderosa aliança. Em um cenário internacional cada vez mais fragmentado, onde as tensões políticas e comerciais entre as grandes potências se intensificam, a aliança entre Rússia e China tem se destacado como uma das mais sólidas e estratégicas dos últimos tempos. Esse relacionamento, inicialmente baseado em acordos comerciais e militares, evoluiu para uma parceria multifacetada que desafia abertamente a ordem estabelecida pelas potências ocidentais. Com a construção de novos laços econômicos e políticos, Rússia e China estão formando uma rede de cooperação que coloca em xeque as estruturas do sistema global tradicional, abrindo caminho para uma nova configuração de poder mundial. Ao longo dos últimos anos, o comércio entre os dois países alcançou níveis recordes, transformando-se em um dos principais pilares que sustentam essa aliança. Com as sanções impostas pelo Ocidente, que procuravam isolar economicamente a Rússia e limitar seu acesso para os mercados internacionais, a China emergiu como o parceiro indispensável de Moscou. A demanda crescente de Pequim por recursos energéticos, como petróleo e gás natural, forneceu à Rússia uma importante fonte de receitas. Isso permitiu que o país enfrentasse as consequências econômicas das sanções com mais resiliência do que muitos previam. Em 2023, o volume de comércio bilateral superou a marca de 190 bilhões de dólares e as expectativas apontam para um crescimento contínuo nos próximos anos. Um dos projetos mais emblemáticos dessa cooperação é o gasoduto Força da Sibéria, que transporta gás natural das vastas reservas da Rússia diretamente para os consumidores chineses. Esse empreendimento não é apenas uma conquista econômica, mas também um símbolo poderoso da interdependência entre as duas nações. O fornecimento constante de energia para a China não apenas ajuda a impulsionar sua economia, mas também garante à Rússia uma fonte estável de receitas, mesmo em meio às severas restrições impostas pelo Ocidente. Além do comércio de energia, as duas nações ampliaram significativamente o intercâmbio de outros recursos naturais, como carvão e minerais, fundamentais para manter o crescimento da indústria chinesa. Essa aliança econômica tem permitido que a Rússia encontre novos mercados para seus produtos, enquanto a China garante acesso a matérias-primas essenciais para sua expansão industrial e tecnológica. Em um cenário em que o Ocidente busca enfraquecer a influência russa, essa cooperação tem sido crucial para garantir a estabilidade econômica de ambos os países. Outro aspecto importante dessa parceria é a estratégia adotada por China e Rússia para reduzir sua dependência do dólar norte-americano no comércio bilateral. Em 2023, os dois países implementaram um plano ambicioso para aumentar o uso do rublo e do yuan nas transações de energia e em outros setores, o que representa um desafio direto à dominância do dólar no sistema financeiro global. Ao promoverem suas próprias moedas, Moscou e Pequim buscam fortalecer suas economias e diminuir a influência de Washington sobre suas transações internacionais. Esse movimento é visto como uma tentativa de criar um sistema financeiro alternativo que possa proteger suas economias de futuras sanções e pressões econômicas. Em resumo, a parceria entre China e Rússia está redefinindo as dinâmicas de poder do século XXI. Conforme essa aliança se fortalece em várias frentes econômica, política e militar, as duas nações estão moldando um novo cenário global, no qual o equilíbrio de poder se desloca cada vez mais em direção ao Oriente. Com o tempo, essa aliança não só impactará a economia mundial, mas também remodelou as alianças geopolíticas e o futuro da governança internacional.